duas conversas bem apimentadas pro Dia dos Namorados? Filhos e dinheiro. Aposto que você achou que eu ia falar outra coisa, né? Mas a verdade é que poucas pessoas usam o namoro para tocar em alguns temas essenciais, que às vezes a gente vai adiando e percebe anos mais tarde que, entre aspas, a gente perdeu tempo com aquela pessoa que não tinha os mesmos sonhos de longo prazo que você. Amanhã é Dia dos Namorados e eu convidei pela terceira vez a Fabíola, do perfil Conversa de Família, pra gente bater um papo aqui, descontraído com vocês, sobre alguns temas sérios, mas a gente gosta de tratá-los com leveza, mas a gente não gosta de superficialidade, então a gente vai mergulhar um pouquinho. Pra quem caiu de paraquedas aqui, tô vendo a Lívia, a Jusita, a Tatá, sejam muito bem-vindas. Pra quem caiu de paraquedas, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora desse livro roxinho aqui, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. No meu livro e aqui no meu perfil, vocês vão encontrar reflexões para ajudar na decisão de ter ou não ter filhos, com estratégia, com tranquilidade, com muito autoconhecimento e sem pressão de marido, de sogra, de sociedade. Eu gosto muito de entrevistar pessoas que não romantizam a maternidade, não romantizam as relações familiares, porque o amor é muito importante, mas a gente sabe que não é tudo. Então a gente precisa pensar em camadas mais profundas. Se você concorda, fica por aqui, eu já vou conectar a Fabíola pra gente começar. Obrigada pela companhia de vocês. Bia, Gabriela, todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindas. Me conta aqui nos comentários de onde vocês são. Eu tô falando de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ver se a Fabíola já chegou. Livro maravilhoso vindo de uma mulher maravilhosa. Obrigada. Oi, Oi, Dona, tudo bem? eu tô e você? Tô ótima. Prazer estar aqui novamente. Olha, 3 vezes. E se brincar, a gente arruma mais conversa, né, Fabíola? Muitas. Eu até falei com a Lari assim: Ô Lari, se eu pudesse, eu teria um papo com você toda semana. É muito bom. Ó, tem gente com a gente de Porto Alegre, de Campinas. Você fala com a gente de onde, Fabíola? Eu sou de patrocínio, tô aqui do seu lado. É, bem pertinho. Aham. Então vamos lá, bora de conversa, fazer companhia para essa mulherada aí. Me conta o seguinte, você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? Vamos começar com Eu a amo essa coisa ciência. assim. Vamos de uma vez? Vamos ao que interessa? Menina, você sabe que um bom psicólogo não generaliza. Então eu pensei dessa vez em te responder que não, nem toda mulher nasceu para ser mãe, porque a gente não sabe a história dessa mulher. Então, Uhum, como uma boa psicóloga que eu acredito que eu sou, eu não vou generalizar, como a maioria faz, tá? legal. Estamos de acordo. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta e eu acho legal que cada vez você respondeu de uma forma diferente, mas é bem isso. E aí, tem muitas mulheres, Fabiola, que têm medo de falar sobre filhos no namoro. Porque às vezes elas vão achar que tá parecendo pressão pra casar. Mas a mulher tem um relógio biológico. E é diferente você começar a namorar com 17 anos, começar a namorar com 35, né? Uhum. É, Em que momento que você acha que é bacana trazer o assunto pra mesa, fazer isso de uma forma leve? E fica à vontade para compartilhar sua experiência pessoal ou de consultório também. Tá. As meninas estão perguntando se a live vai ficar salva. Muito provavelmente, né, Lari? Vamos, deixaremos sal, mas fica com a gente para vocês interagirem. Sim, sim. Lari, eu gosto muito da sua abordagem de falar de relacionamentos e de filhos de uma forma não romântica. Também tenho esse mesmo pensamento. Na minha opinião pessoal, também tenho percebido aqui na realidade do consultório que até tenho indicado bastante, tá? O seu trabalho, seu Que bom, perfil, o obrigada. livro. Porque antigamente as pessoas tinham essa coisa assim, a gente namora, noiva, fica noivo, se casa e tem filhos. Uhum. Essa era a realidade. O mundo mudou, as relações mudaram
E talvez algumas pessoas, elas nem se dão conta se elas querem ou não ter filhos. Algumas mulheres, né? Alguns homens também. Então, você precisa entender esse seu desejo. Eu quero. Por que para mim é importante ter uma família e ter filhos? E assim que as coisas ficarem um pouco mais sérias no namoro, você precisa colocar isso na mesa. Porque o óbvio precisa ser dito. Talvez é o seu desejo, mas não é o desejo da pessoa que está com você. E é uma decisão muito importante. Essa juntamente com outras conversas que deveriam chegar na mesa o quanto antes. Relação com os pais, cuidar dos pais na velhice, dinheiro, trabalho, tarefas de casa. Tudo isso, porque eu penso como você, o amor não é tudo, o amor não é tudo num relacionamento. E são essas coisinhas assim que, quando não alinhadas, elas fazem um estrago no relacionamento. Uhum. Mas você acha que é diferente falar sobre isso quando a gente tem idade X? Ou você, independente da idade, você acha que o assunto já tem que começar a acontecer, assim, já no início do relacionamento? Como que você vê? Se você tem uma idade, digamos que. Eu sei que hoje a medicina mudou e as mulheres podem ser mães aos 40, aos 45. Só que a gente sabe, Lari, não sei se. Provavelmente você tem aí alunas que têm essa mesma dificuldade. A partir do momento que. Depois dos 35, o negócio fica um pouco mais delicado. Sim. O relógio biológico da mulher, ele é bem diferente do homem. Eu, por exemplo, vou fazer 45. A minha médica disse que eu serei fértil por mais algum tempo. Então, mas eu sei que uma gravidez hoje aos 45 não seria do mesmo jeito que eu tive aos 20. Sem Que meu dúvida. filho vai fazer 25 anos. Então, se você tá aos 17 começando o namoro, você pode deixar essa conversa rolar naturalmente. Se você tem 30 e tá entrando hoje num relacionamento, minha filha, assim que o negócio ficar sério, põe na mesa. É o Exato. primeiro assunto que deve ser colocado na mesa. Boa. E eu acho que, assim, para quem não conhece a minha história, eu comecei a namorar meu atual marido, eu tinha 17 anos. Então, tem 20 anos que nós estamos juntos. Não era uma conversa do início, foi uma conversa pouco trazida para a mesa durante o namoro. É algo que eu hoje recomendo que façam diferente do que eu fiz. Mas que também chegou uma fase do casamento onde eu botei na mesa e falei: olha só, você pode pensar até para sempre quase, mas eu tenho pressa. Eu tô sendo pressionada por ginecologista, pela minha própria cabeça, pelas amigas que já estão tendo o segundo filho. Então vamos conversar sobre isso, né? Então acho que é legal. E aí, uma questão, com base também, né, na sua experiência de consultório e tal. Quais recomendações que você deixa para quem às vezes tem algum problema de saúde, alguma dificuldade, por exemplo, endometriose, ou teve alguma doença que sabe que pode afetar a fertilidade, ou que Uhum. está em dúvida, né? Como que essa pessoa pode trazer isso de uma forma madura para o relacionamento e honesta? Tá. Menina, acho que o dia que você me repostou, no domingo, quando eu dei aquela resposta, você me repostou, acho que você colocou alguma coisa depois e uma pessoa falou assim comigo: Fabiola, quase não se fala mais em exames pré-nupciais. E isso lá atrás, na época talvez dos nossos pais, talvez um pouco depois, era muito comum. Por exemplo, eu não fiz exames pré-nupciais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a conversar sobre. A endometriose, ela é um fator prejudicial. Eu também tenho percebido, tem uma amiga minha que entrou na menopausa com 33 anos. Uau! 33. A sorte é que, assim, ela queria muito ter filhos, ela já tinha duas filhas, mas para ela foi um baque. Eu tenho uma grande amiga, eu falo disso com muita dor no coração. Ela achou que ela poderia ser mãe a qualquer momento e aos 40 ela não conseguiu. Uhum, E isso acabou com o casamento dela, Lari. uhum, uhum. Para os dois, isso não foi uma decisão legal. Então, eu vejo aqui no consultório até incentivo. Fazer exames de ovulação, olhar se está tudo bem. Os hormônios, a gente não brinca com os hormônios, sabe? Mas, infelizmente, eu ainda vejo uma total falta de antenação. As pessoas não estão antenadas
quanto a isso. Depois acho que a gente pode até fazer um post colaborativo, Boa. sabe? Porque já aconteceu aqui no consultório, por exemplo, de um dos dois, em algum momento, depois de casados, não conseguirem ter filhos. Alguns partem para adoção, Uhum, outros o casamento acaba. uhum. E quanto sofrimento a gente evitaria, sabe? Se isso tivesse sido visto lá atrás, olhado lá atrás. Com As certeza. pessoas acham que ter filhos é uma coisa muito fácil e não é. Uhum, uhum. Muito fácil, muito natural, né? Muito assim, ainda romantizada. A Sim. Pamela tá comentando que ela falou sobre não ter filhos já na segunda conversa. Que ela tava ali no date e já começou a pôr Uhum. na mesa. E que bom que a Pamela e outras mulheres estão falando da maternidade como uma escolha. Sim. Porque eu vou te dizer, gente, os homens e a sociedade de uma forma geral acreditam que é uma regra universal. Então, se você não falar sobre, Uhum. existe uma expectativa inconsciente de que em algum Sim. momento você será mãe. Então, é Sim, importante falar que é sobre o a. óbvio. É o Sim. óbvio, a gente casa para ter filhos. A Tati falou uma coisa tão interessante. Lari, eu tô doida para ver você com a Tati. Oh, boa. É, numa live. Isso nem é de exame pré-nupcial, isso é de saúde geral, né? Tati, mas olha só para vocês verem. Eu concordo, só que muitos homens não fazem essa dosagem de esperma se não for para ter filhos. Uhum, uhum, E aí, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma menina, uma amiga antiga, e ela disse: Olha, eu não tive filhos porque meu marido não pôde ter e eles não quiseram tentar uma fertilização e tudo mais. Mas vocês entendem, assim, que é de saúde, deveria ser normal. Mas as certo. pessoas não falam. A gente não fala. Sim. Vocês querem? Você quer ter filhos? Achei muito interessante a pessoa já na segunda conversa. Eu não quero ter. Aham. Então a gente não pode perder tempo. A Tati tá buscando isso ali. Eu quero ter, eu quero ver essa live. Legal. Falei para ela me chamar, porque aqui eu não consigo pedir Tá. para seguir. Ela Aham. me chamando, a gente conversa sim. E ó, pessoal, por que que a gente trouxe isso de assunto de conversa picante para relacionamento? Porque a gente sabe que vai gerar um certo desconforto. Tem gente que não fala com o parceiro nem sobre as próprias fantasias, nem sobre a dificuldade de ter um orgasmo, sobre a dificuldade de. Sobre a vontade de ter preliminares. Imagina começar a falar sobre uma questão tão delicada que é um projeto de uma vida toda, né? A gente ainda vai entrar na questão do dinheiro, que também é muito importante, mas o que eu acho que eu e a Fabiola queríamos reforçar é assim: para quem tá casada, para quem tá namorando, para quem tá em um relacionamento e de repente amanhã vai ter um date, não sintam que precisa ser só conversa sobre romantismo. Traz com leveza o assunto para a mesa, Uhum. né? E depois a gente vai trazer algumas sugestões de como que isso pode ser feito. Se vocês ficarem até o final, a gente pode falar sobre isso, né? Mas então, vamos lá. Recomendações para homens e mulheres. Em algum momento, e aí façam isso juntos, procurem fazer esses exames. Marca, assim, um café, um almoço, para depois abrir o exame junto, conversar sobre, né? Eu acho que isso é uma forma. Foi como eu fiz, tá? Quando eu estava noiva. E aí eu acho que foi muito pelo meu contexto. O meu pai trabalha com fertilidade masculina. Então, ele via muito no consultório casais frustrados e às vezes a questão estava no homem, né? Na infertilidade masculina. Então, ele falou para mim: Larissa, antes de casar com o Gustavo, eu vou te passar a lista de exames para ele fazer. E, consequentemente, eu também fiz. E aí a gente se juntou, falou sobre os resultados, os dois estavam saudáveis, beleza. Né? Uhum. A Tatá tá dizendo: meu namorado não tem certeza sobre filhos. Quando conversamos, o retorno dele foi: se a gente não tiver, quem vai cuidar da gente quando ficarmos velhos? O que me deixou muito insegura. Tá, é muito comum, né, Fabiola, assim, essa projeção de filhos como cuidadores. Tem Essa não algumas é lives um bom aqui, motivo. Esse não é um bom motivo para se ter filhos. forma alguma. Uhum, não é. Até porque se você depender apenas desse filho, e se ele partir antes de você? Exato. Sabe? Lógico, né? Eu tenho 2 meses, vou fazer 2 meses que nós enterramos meu pai. Eu tive 2 irmãos, um partiu,
Isso levou meu pai também a adoecer, lógico. Sim. Em 1 ano e 14 dias depois que meu irmão partiu, meu pai também partiu. De tristeza, de saudade. Meu irmão e eu, o caçula, a gente cuidou do papai até o fim. Mas eu já vi filhos que não toparam. Esse não é um bom motivo para ter filhos. Sim. Não é. Está no Estatuto do Idoso a prerrogativa do cuidado, tá? A gente sabe que é uma Uhum, obrigação legal, mas uhum, isso não vai assegurar que vai ser um cuidado afetuoso, isso não vai assegurar, às vezes, que vai ser na frequência ou da maneira como você cria a expectativa. uhum. Então, para a Tatá e para as outras pessoas que estão refletindo sobre isso, eu deixo o convite para acompanhar algumas lives que eu fiz com geriatra, sobre essa questão do envelhecimento, tá aqui no meu feed, e depois a gente pode falar mais a respeito, tá? Uhum. É, mas voltando pro tema de hoje do nosso bate-papo, eu queria colocar um pouquinho de pimenta, talvez nesse ponto a gente possa discordar e tudo bem, que a gente discorda respeitosamente. Mas assim, eu comecei falando que o amor não é tudo. Eu acho muito bonita aquela frase, aquela passagem bíblica que é falada em casamentos, né? De que o amor tudo suporta, tá lá em, não sei se é Coríntios ou Corinho. Colossenses, Coríntios. Mas eu acredito, Larissa, que projetos de vida compatíveis que são muito importantes para uma relação duradoura e gostosa, né? Porque na minha cabeça, se você ama muito uma pessoa que ser nômade, né? Sonha em ser nômade e seu sonho é envelhecer na cidade que você nasceu, ou enfim, esses projetos que são muito distantes, alguém pode ceder para manter a relação, o casamento, mas essa conta chega, a frustração pessoal vem, né? E um outro ponto que aí a gente entra no dinheiro um gosta muito de gastar ou de viver o momento, não pensar na velhice, na preparação de aposentadoria, e o outro já é uma pessoa super de fazer, né, conta e se programar. O que você vê em consultório, Fabiola, quando o assunto é grana e projetos de vida? Tá. Menina, eu tava doida que você trouxesse essa passagem à tona. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas eu sou uma exímia estudiosa da Bíblia. Eu sei, por isso que eu trouxe. Eu É já li, filha de pastor, não é? sou esposa do pastor. Eu Pô, já li a Bíblia, estou lendo a Bíblia pela 17ª vez, completa, de capa a capa. Existe um erro de interpretação nessa passagem de 1 Coríntios. boa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor de Deus. O amor de Deus jamais acaba. Amor entre homem e mulher acaba, tá? Não é tudo assim. O amor de um homem e de uma mulher não é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vai ficando desproporcional, vai ficando desequilibrado, porque o amor de um homem e uma mulher precisa ser cultivado. E não o amor de sentimento, amor visto apenas como um sentimento, e sim como um comportamento, tá? Então, isso é muito importante, porque eu já vi muita gente, mas a Bíblia tá falando que o amor jamais acaba e o seu acabou. Acaba, porque se você não cuidar, vai acabar. Agora, o amor de Deus tá com a gente até o fim. Lari, o que eu vejo em relação a diferenças de projetos é a mesma visão sua. Uma hora vai ter a conta. Lembro de um caso que apareceu na minha caixinha. Hum, Sempre mandava a mesma pergunta. Mas o meu marido não quer ter filhos. Onde eu parei para conversar com ela. Falei, filha, toda semana você manda a mesma pergunta. O que está acontecendo? Aí ela disse que eles namoraram por uns 5 anos e ele tinha um filho anterior de um relacionamento. E ele já no namoro colocou para ela: não quero ter filhos, tudo bem? E ela sim. Só que o que ela achou? A tal da vai mulher. mudar. Eu vou fazer ele mudar de ideia. Aham. E então eu falei com ela: olha, ele foi muito sincero com você desde o início. Você não foi sincera com ele. E isso, você está com isso, forçando ele a ter um filho, você está correndo um risco de perder seu casamento. Porque ali, naquele momento, os homens, eles são muito literais. Nós é que às vezes nos enrolamos ali no que a gente diz uma coisa querendo outra. Mas nós, como mulheres adultas, precisamos aprender a fazer contratos e combinados e a respeitar o limite do outro.
em relação ao dinheiro. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro para ser lido até... Se você está casada, já leia de uma vez, mas para quem está namorando é essencial. Porque ali ele vai falar sobre as diferenças de perfis financeiros e problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio. Só perde para incompatibilidade de gênios. Uau! Então, quer dizer, só não ganha de incompatibilidade de gênios, né? Aham. Gêmeos, que é justamente isso aí, são muito diferentes. No auge do calor, da paixão, não, ele vai mudar, ela vai mudar. E não muda. O namoro é um trailer do que será o casamento, do filme que será o casamento. Então, essas conversas, porque o relacionamento, o casamento, ele é muito de uma parte prática da vida. É Sim. quem faz isso, quem paga isso, quem vai olhar isso, quem consegue fazer a comida, quem consegue buscar os meninos na escola, se tiverem filhos, o que a gente faz com esse dinheiro, como que a gente lida com isso. Gente, na hora que isso entra, o amor, a paixão, o sexo, que todo mundo acha que é o principal, não é, tá? Não é, cada coisa tem o seu lugar. Pula pela janela. A fome, minha avó falava assim, a fome entra pela porta, o amor pula pela janela. Então, tudo isso precisa ser Sábia. cuidado. E falta autoconhecimento. Se tiver uma visão de vida muito diferente, pode até ficar junto, mas com muito desgaste. Uhum, uhum. Olha só, eu tenho ainda muitos pontos para melhorar no meu relacionamento nesse sentido. Porque uma coisa que a gente também começa a ver, eu vejo com muitas mulheres que me acompanham e eu me identifico. Quando a gente tem um drive muito forte, de carreira, de independência, de liberdade, às vezes a gente fica correndo atrás do nosso e tem a dificuldade de sentar e construir juntos, tá? Os dois correndo, né, atrás dos seus. E mesmo que os dois tenham o mesmo perfil, como eu vejo eu e meu marido, nós dois gostamos de investir, de gastar menos do que ganhamos, mas às vezes falta essa conversa do que nós vamos construir juntos, né? E que bom que você trouxe algo que eu vou buscar esse livro do Cerbasi. Eu já acompanho ele há bastante tempo, mas nunca li o Maravilhoso. livro. Uhum. Inclusive, eu vou te dar uma dica para quem está aqui com a gente, né? O que mantém um casamento? É uma visão de futuro clara, juntos. Um casamento acaba quando não tem essa visão. O que a gente vai construir agora? Por isso que muitos casamentos acabam quando o filho vai embora. Uhum. Quando um filho morre ou quando um filho sai de casa. Porque eles se olham, o que a gente vai fazer agora? Ah, não sei. Então, que essa visão seja, que seja construir um patrimônio, que seja viajar ao mundo, que seja ter uma ONG, mas precisa ter uma visão de futuro juntos. Excelente, excelente, muito bom. E aí, uma dica prática aqui que eu penso para amanhã, né? Para um jantar, para um date aí, para trazer o assunto dinheiro de uma forma super leve, é trabalhar com cenários hipotéticos, mas que dizem muito. Por exemplo, trazer com leveza. Nossa, e se a gente ganhasse na Mega Sena, o que a gente faria com o dinheiro? Isso é algo hipotético, mas já que vai te dar um cheiro de como que a pessoa vê essa questão da abundância. Nossa, a gente ia ajudar tais pessoas, ou a gente ia viajar o mundo, ou a gente ia parar de trabalhar. E a partir das respostas que cada um der, dá para ir trazendo um pouco mais de seriedade para a conversa, mas sem tornar o jantar, o encontro pesado, né? Não é para trazer uma planilha para a mesa do jantar, mas pincelar aí e conseguir identificar, né, como que a pessoa lida com situações assim de abundância. É algo que me veio aqui em mente. Você pensaria em algo assim? Eu amo um baralho, eu vou postar aqui depois, chama Amor e Sexo, sem cartinhas. Ah, São cartinhas que vocês podem. Eu vou até pegar aqui. boa. Sabe? É uma coisa interessante, são recursos interessantes. Ou você pode pedir para o chat GPT fazer com as perguntas, vocês Boa. levarem para conversar, sabe? Sobre vários assuntos. Puxa, conversa casal. É esse. Tem uma aqui também. Ó, tem esse aqui, ó. O Puxa Conversa Casal. Legal. E tem o Diálogo Sim, Briga Não. Lari, e eu vejo você escrevendo todas as manhãs, né? Eu acho tão legal, tão rico isso.
Eu gosto muito dessa coisa do escrever terapêutico, porque essas perguntas aqui, elas nos ajudam no sentido de que tem coisa que a gente vai perguntar para o outro que nem a gente sabe. Verdade. Exemplo do Puxa Conversa, vamos lá. O que você deseja hoje? Olha que legal. Quais são os pontos fracos da nossa relação? Olha. Esse é do Puxa Conversa. Vamos lá no diálogo sem briga, não. E tem essas cartinhas assim, você pode fazer mesmo. Pelo GPT, igual você sugeriu. Achei genial essa dica. Tem, você leva umas 10, vamos conversar aqui enquanto a gente espera o jantar? O que vocês podem dizer sobre os diferentes ritmos sexuais em relação à frequência, melhores horários para transar, aumento das preliminares? Esse é do diálogo sem briga, não. Boa. Ai, que legal essa. Vocês têm algum modelo de casal no quesito romance que acham interessante e gostariam de seguir? Então, são questões assim sobre as quais a gente nem conversa, porque a maioria das pessoas se casa achando que o amor é o suficiente para manter um relacionamento, descobrem na prática que não é. Uhum. E assuntos que precisam ser conversados o quanto antes, eles são levados até o limite para depois conversar. Eu já vi pessoas casando e eles não. Um tinha certeza que queria filhos, o outro tinha certeza que não queria filhos. E não iam ter porque nunca falaram sobre. Uhum. Muito bom. Eu acho assim, a nossa ideia hoje era trazer um pouco de pimenta para o almoço de quem estivesse com a gente. Tem muito que pode ser aprofundado, com dicas de livro, com esses recursos que estão à nossa disposição para a gente usar. Eu e a Fabiola estamos à disposição de vocês Sim. também para apoiar naquilo que a gente pode ou para indicar outras pessoas que podem dar um suporte maior em alguma questão que a gente não puder auxiliar. Sim. Então, para caminhar para o encerramento, que eu combinei com você um tempinho curto mesmo, alguma palavra final para quem já casou e quer manter a chama acesa, quer manter o namoro aceso, quer compartilhar? Quero que você se cuide muito bem. Não dependa do outro para ser feliz, no sentido de que talvez você esteja esperando que essa pessoa te dê o incentivo que você precisa para ser feliz, mas você se cuidando, você pode fazer um bem enorme para o seu casamento que você não tem noção. Então essa é a dica que eu deixo e que muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter bons casamentos porque elas não sabem como ter bons casamentos. Aprenda como ter um bom casamento. Muito bom. A gente aprende tanta coisa, né? Em relacionamento, a gente acha que flui de forma intuitiva, não necessariamente é assim. Olha, a exploradora atípica trouxe: essas pimentas ardem, hein? Mas tem que arder mesmo para ter decisões que realmente façam os dois felizes. É isso aí. Eu vou fazer das palavras dela as minhas palavras de dica, né? De encerramento. Que realmente a gente não tenha medo da pimenta, que a gente enxergue ela como um tempero e que a gente não. Existem tantas pimentas, não é? Dedo de moça, pimenta de cheiro. Tem umas que eu acho que tem um momento da gente levar mais pro lado da sexualidade, mas tem outras pimentas que vão pro lado da intimidade. Sim. E a intimidade, ela exige conversa para ter conexão, ela exige vulnerabilidade, né? Então acho que é isso que a gente queria trazer para vocês. Fabiola, fica à vontade para fazer seu jabá, dar próximos passos para quem está aqui com a gente, para te acompanharem, e depois eu faço o meu. Sim. Eu tô assim sem ter esses dias nada no digital. Minha agenda tá fechada, né, para novos atendimentos. Eu só queria vir mesmo para bater um papo, conversar, apresentar vocês para o meu público. Legal. A Larissa, uma pessoa que chegou assim na minha vida num horário tão legal, porque eu vejo que ela fala dessa decisão tão importante de uma maneira leve, muito inteligente e assertiva. Então, vim só para contribuir mesmo, Lari. Obrigada de coração. E o meu convite para as mulheres que estão em dúvida sobre ser ou não ser mães, primeiro passo, eu diria, é fazer um quiz que eu disponibilizo para vocês identificarem qual que é o seu perfil de indecisão. Porque tem mulher que está em dúvida por questão financeira. Ela até sabe que ela quer ser mãe, mas a angústia dela é como se organizar financeiramente para ter um filho. Outras estão em dúvida por causa do relacionamento. Às vezes elas sentem insegurança no parceiro atual. Não é nem que elas não querem ser mãe, é porque elas falam: ixi, eu vou ser mãe solo.
dentro de um relacionamento. Enfim, quem quiser saber mais, comenta quiz aqui embaixo, que aí na sequência eu mando esse formulário para vocês. Tem um mini guia que acompanha o formulário com alguns temas importantes, né? Que a gente já tocou em conversas que a gente teve. E te agradecer sempre, Fabiola, porque o papo é muito bom, passa rápido. Passa rápido. E a gente pode, quando estiver um pouco mais tranquilo, Tá bom. Quero te você. chamar novamente. Um repeteco, né? A gente pode criar um cronograma de conversa, fazer uma ser sequência da outra. Nossa, vai ser lindo. Vai E ser por legal. favor, faça com a Tati. Vou aguardar muito vocês duas juntas, Show. tá? Show. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, ótimo Beijo! almoço, ótima quarta. Tchau, tchau. Tchau. Você me marca como colaboradora, tá? Claro, pode deixar. Beijão.